Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político hoje, domingo. Estamos aqui para analisar os assuntos que marcam a atualidade nacional e para dia de hoje elegemos três temas que marcam a atualidade e vamos discutir um pouco sobre a alteração da lei de regalias dos ex-presidentes. Uma decisão foi tornada pública pelo Conselho de Ministros semana passada. Vamos debater também sobre as candidaturas na Renamo. A Renamo vai ao Congresso esta semana e o mesmo Congresso vai decorrer na Zambésia e já alguns candidatos que submeteram as suas candidaturas, assim que é. Por fim, vamos falar sobre a questão da greve dos médicos, que já está a causar impacto no setor da saúde. E para nos ajudar a analisar estes três pontos, contamos com a presença de Camilo da Silva, que é de Frelimo, e Tso Pangaia, que é analista político, e por fim Gerson da Silva, que é jurista e ativista social. É com estes três panelistas que vamos debruçar a volta destes três temas. Desde já agradeço pela vossa presença aqui nos estúdios da EFTV. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Vamos começar com o primeiro ponto relativamente à questão da alteração. A alteração da lei de regalias dos ex-presidentes da República de Moçambique. Uma decisão foi tornada pública pelo Conselho de Ministros semana passada, numa altura em que também já a Frelimo conhece o seu candidato à presidência da República e também o Movimento Democrático de Moçambique. E falta a Renamo, que vai reunir-se esta semana. Camilo da Silva, a sua análise relativamente a este dispositivo legal, numa altura em que o Presidente da República está mesmo de saída e decide de alguma forma aprovar esse dispositivo que vai proporcionar mais regalias aos ex-presidentes num contexto em que já existe uma lei, provavelmente fez alguns acréscimos. Como é que analisa esta decisão do Conselho de Ministros? Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas de painel, boa noite, Nguenha. Olha, antes de eu entrar diretamente para este tema, eu queria, de alguma forma, solidarizar-me com Macomia, em Cabo Delgado, que na passada sexta-feira foi assaltada pelos insurgentes e travaram-se combates intensos naquele ponto do país entre as forças da SAMIM, entre os terroristas, as forças conjuntas da SAMIM, forças de defesa nacional e de Ruanda, mas o distrito foi tomado e as populações, é aquilo que a gente sabe, começam a migrar, a saírem do distrito. E é uma situação triste que a gente vive. Poucas pessoas que estão em Cabo Delgado vivem neste clima de insegurança total, não é? E acima de tudo, o nosso país é que acaba por sofrer por esta instabilidade político-militar e não sei qual será o fim. O Presidente da República veio desde cedo, na própria sexta-feira, a confirmar este fenómeno e para nós acredito que já está a ser uma situação, digamos, a sair fora de controle daquilo que é, porque constantemente com intervalos pequenos que recebemos notícias desta natureza. Mas pronto, é solidarizarmos com a população daquele ponto e da província no geral e também torcer com que as forças voltem a reverter o cenário. E depois um outro tema também que acaba por atingir o povo moçambicano no cômputo geral, que é a questão da subida, entre aspas, dos preços da internet. A gente sabe que a internet é quase o ópio do povo, não é? As pessoas estão viciadas aos mobiles, aos telefones
e também a questão dos bónus que as próprias operadoras acabam por dar face àquilo que é o recarregamento que a pessoa faz, e aparece o regulador a ir em contramão, mais uma vez, naquilo que é a satisfação daquilo da população, porque muitos, com os megas com o carregamento que faziam em pouco valor, conseguiam falar algum tempo com os familiares, amigos, etc. E hoje, com esta norma que o Instituto de Comunicações traz, acaba de ir contra isto, e quem sofre no meio disto tudo é a população. Acredito que há de haver um bom senso neste sentido. Até foi anunciada uma marcha para ir manifestar contra esta medida. É uma petição também. Exatamente. Então, mais uma vez, estamos em contramão daquilo que vai aos interesses deste povo que, de alguma forma, acaba por ser sempre sacrificado face às medidas que o governo toma. Então, chamamos aqui a razão ao governo, mais uma vez, e ao bom senso, para que volte atrás com esta medida, porque acredito que a questão da comunicação gera um alento para esta população. Agora, indo de encontro àquilo que é o tema, em que o chefe de Estado e o Conselho de Ministros acabam por aumentar as regalias do chefe de Estado, não é? Bom, é um pouco complicado sem falar sobre este assunto sem nós percebermos quais são as motivações, não é? Porque o chefe de Estado ou os ex-chefes de Estado já gozam de uma regalia que a própria Constituição acomoda, não é? Os ex-chefes de Estado. Agora, não percebo muito bem porque que temos que aumentar estas regalias, mas também percebo que com esta questão o chefe de Estado olha para aquilo que os outros dois ex-chefes de Estado já gozam e acredito que acha que aquilo é pouco, não é? E acham que os ex-chefes de Estado devem ter melhores condições ou mais condições do que aquilo que a própria Constituição acomoda. Mas, desculpe, Camilo, acha que as atuais condições não conferem maior dignidade ao ex-chefe de Estado, na sua visão? Bom, olhando para essa mexida do decreto? Eu acho que a Constituição, acho que quando das primeiras as primeiras regalias ou aquilo que acomoda os chefes de Estado, eu acho que vai em função daquilo que é a situação naquele momento, não é? Hoje, se calhar, esta proposta vai de encontro com este momento que a gente vive. Muitas das vezes nós olhamos para aquilo que o próprio governo, e falámos sobre isto aqui em alguns programas, aquilo que é a situação, a inflação que está gerada cá em Moçambique, acaba por ir mais uma vez fazer com que estas medidas sejam, digamos, submetidas. Mas, no entanto, quando eu olho para isso, se a justificação é essa, olho para isto no sentido de que, mas essa inflação só vai incidir sobre quem quer acomodar as regalias ou é para poder acomodar no todo e a gente vamos falar aqui no programa, estas regalias vão de encontro ao aumento salarial que foi proposto ou aquilo que é o setor público, privado, não é? Vai de encontro
a estas regalias, porque nós não podemos, temos que pôr na balança as coisas. Então temos que olhar para aquilo que, não estou a dizer que tem que ser na mesma medida, mas a proporcionalidade tem que ter alguma lógica, não é? E não podemos, de alguma forma, satisfazer com migalhas, digamos, ao povo e olharmos para aquilo que são os gestores públicos e vermos aquilo que os gestores públicos ganham face àquilo que é a função que desempenham, não é? Eu acho que devia-se rever isso e olhar também para aquilo que é o salário no cômputo geral, porque se formos a ver, logo após esta medida, nós vimos uma carta da Associação dos Juízes, sim. Não é? Ainda vamos falar mesmo na quinta-feira, depositaram uma... Exatamente, então os juízes até põem uma nota. Prometeram paralisar. Paralisar, no fim de 30 dias vão paralisar, então isto era uma reação, sim. Não é? É uma reação a esta situação, então para mim eu acho que neste contexto em que temos proeminente uma greve dos médicos e técnicos de saúde, temos também uma greve de professores, não é? Estamos a ver aqui uma greve de juízes, então isto aqui vai ser uma bola de neve, não é? E vai ser uma resposta, uma reação face a esta situação, quer dizer, há dinheiro para aumentar regalias, não há dinheiro para, não digo para pagar, mas pelo menos para diminuir aquilo que é dívida ou acomodar aquilo que são as satisfações, os requisitos que vão nas cartas destes que querem submeter a greve. Então, um pouquinho disto, eu acho que o governo tem que ser um pouquinho racional face a algumas medidas para não ferir a outras. Quer dizer, entramos sempre em contramão e acabamos de ter essas complicações. Depois, dar a volta a isto vai ser um problema tanto para o governo, não é? E depois para aquilo que é a proposta de um órgão, que é o Conselho de Ministros, não é? Quer dizer, o Conselho de Ministros aprova coisas, no entanto, sem, digamos, observar o outro lado da moeda. Então, é um pouco complicado e eu acho que, principalmente agora que estamos a ir às eleições, devemos pensar muito face a isto que são as medidas que o governo traz à mesa. Obrigado. Tupangai, estamos quase com um país a colapsar, digamos assim. Temos os médicos a reivindicarem a questão da mexida nos salários, temos os professores a reivindicar as horas extras, temos juízes a reivindicar também a questão da independência financeira, subsídios e salários. E o Conselho de Ministros aparece a divulgar, a dizer que aprovou um decreto que vai incrementar a questão das regalias dos ex-presidentes, numa altura em que o Presidente da República, a atual Presidente da República, está mesmo a escassos meses para deixar a presidência da República. Há uma sociedade inteira em que debate-se com o problema de custo de vida, o elevado custo de vida. Houve aumento recentemente para o setor privado, um aumento que é insignificante, digamos assim, olhando para aquilo que é a preocupação da sociedade. E o custo de vida também vai aumentando cada dia que passa. Mas o Conselho de Ministros entendeu que não tinha que garantir as regalias que conforme bem-estar do estadista, numa situação em que a sociedade toda está em dificuldades. Houve um bom senso, ou não houve um contrassenso que chama o Conselho de Ministros ao aprovar este decreto? Não, olha, essa é a evidência uma das evidências que nós temos naquilo que é o funcionamento do Executivo, onde não há uma capacidade crítica das propostas que são apresentadas pelo superior hierárquico. Aquilo ocorre tanto nos ministérios, assim como agora lá no Conselho de Ministros. O cenário é o mesmo. Há dias eu dizia de que muitos dos diretores nacionais, aqueles que assumem cargo de chefia nas instituições públicas, elas para se manterem lá precisam de lavar cuecas dos seus dirigentes. Se eles não fazem isso,
eles são demitidos. Eu não acredito muito que os ministros todos concordaram com essa ideia, mas porque eles pretendem manter no poder, tinham que aceitar isso. Primeiro, porque o momento não é esse de poder fazer a alteração das tais regalias. Qualquer um pode começar a especular que está a preparar a sua cama, tendo em conta que ele está de saída e daí que aprova-se aquela lei. A interpretação vai ser essa. Se, porventura, constatou de que os antigos presidentes têm regalias que não dignificam a eles, desde o primeiro mandato, agora o segundo mandato, não conseguiu submeter essa proposta. Por quê? Até havia de aparecer num bom tom. Por exemplo, depois dele ter assumido a presidência no seu primeiro mandato, ou mesmo no meio do mandato, ele propor essa alteração da lei. Aí haveria de haver uma interpretação de que provavelmente ele viu as condições de vida que os antigos presidentes estão a ter e, por conseguinte, achou melhor incrementar para dignificar os presidentes. Mas aparecer essa proposta já na reta final tem uma interpretação bastante bizarra por parte da sociedade. Para além dessa questão que estamos a referir agora, numa altura em que temos crianças que estão a estudar debaixo das árvores, não é? E temos enfermeiros que têm que comprar luvas com seu próprio dinheiro para poder tratar os doentes. Uma coisa simples como esta. E como é que pode se justificar as mordomias que são propostas ali e isso caber na cabeça da nossa sociedade? É extremamente complicado. Me parece que há uma situação que se pretende colocar em turbulência este país sem necessidade, quando nós estávamos a caminhar para momentos felizes, se tivéssemos que ter uma classe política que pudesse lutar para a sua própria sociedade. Poderíamos estar a aprender com aquilo que está a acontecer com os jovens da África Ocidental, o Traoré, assim como o Tiani, que estão a revolucionar e até vão criar condições para que a África tenha uma outra consideração. Vi há pouco tempo em que os Estados Unidos finalmente aceitaram retirar os seus militares naquela base do Níger, retiraram lá, mas disseram de que nós saímos, mas nós vamos encontrar estratégia de como voltar a ganhar influência em África. Então, isso só vai fazer com que os africanos agora comecem a escolher parcerias, e parcerias essas que possam garantir com que traga valor acrescentado para os próprios países. Então, aqueles jovens aí estão a trazer uma experiência bastante boa que o nosso país também poderia estar com, porque o grande problema que está aqui é nós estarmos no encalço dos doadores. E esses doadores acabam criando uma situação dessas que nós estamos a viver nos últimos dias. Foi infeliz aquela legislação que o Conselho de Ministros, aliás, legislação não, o decreto que o Conselho de Ministros aprovou, e mostra claramente também a podridão dos ministros que estavam presentes ali e aprovar uma lei daquela que coloca em situação difícil para o país. Mas esperemos que haja uma autorreflexão com relação ao decreto que foi aprovado, por forma a que não cria descontentamento exagerado à sociedade. Muito obrigado, Dr. Pangai. Deixa-me da Silva para si. Pergunta que eu lhe coloco, simples. Será que os antigos presidentes vivem tão mal assim que precisam mesmo de se incrementar essas regalias todas, com uma sociedade ela quase partida, com um custo de vida tão elevado? Será que mesmo havia essa necessidade, essa pertinência de poder se colocar? E se havia, por que o Presidente da República não analisou essa questão no início do seu mandato, ou no início do segundo mandato? Bem, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar os meus colegas do painel, assim em especial, e quem nos vê do outro lado da tela. Bem, para quem anda um bocadinho mais atento nesta sociedade, irá perceber muitos cenários atípicos que
por culpa ou por iniciativa de um grupinho de pessoas, acabam por arrastar 30 milhões de moçambicanos. Primeiro, estávamos na situação, é verdade, temos que perceber antes que até há umas semanas não se havia certeza de que o Presidente da República iria continuar, iria ser substituído ou não. Passado esta fase, depois da eleição internamente deles no Partido Frelimo, o Presidente em seguida lança esse decreto-lei a dizer que deveria aprovar um pacote no sentido de melhorar as condições dos ex-presidentes, porque uma vez que já assume que dentro de meses irá passar para os ex-presidentes. Primeiro, é muito suspeito, só está a aprovar este pacote não pelos ex-presidentes, mas se calhar para o seu próprio bem. Esta é a primeira visão. A segunda é num país desses em que nós deparamos com todos os tipos de problemas, sem tentar ser repetitivo, acho que existem prioridades neste país, numa situação em que os nossos irmãos militares combatentes, que desde já desejam muita força na linha de fogo, deparam-se numa situação até de falta de logística, ou seja, comida para que eles possam se manter diante das atrocidades que se vivem daquele lado. E aparece o chefe do Estado sem pena e nem piedade dos moçambicanos para aprovar, ou seja, aumentar o leque de regalias que também já existem, mas face o termo vem acrescentar porque acredita que ele deverá ter sempre melhores condições que os outros moçambicanos. Eu queria referir que todos os moçambicanos são iguais diante da lei, apesar de uns ou outros intitularem-se donos deste país. É preciso nós termos um mínimo de sensibilidade. Eu só ia terminando referindo que muitas das vezes, quando nós somos liderados por chefes e não necessariamente líderes, se calhar seja este o problema, porque as pessoas, quando estão em uma determinada posição, elas não se preocupam com o resto, preocupam-se mais consigo. Não é mau, mas é preciso nós avaliarmos o contexto de cada situação. Só para terminar, nós temos uma situação, nós estamos a caminhar. Moçambique, se fosse uma empresa assim, nós iríamos decretar Moçambique como uma empresa falida. Este é um Estado falhado e é um Estado ausente em todos os aspectos. É verdade que existem casos esporádicos, mas quando os setores da justiça, setores da saúde, da educação, já se encontram de rastros, e depois o nosso suposto líder, quem deveria estar a unir massas, aparece publicamente a dar um informe deste. Isso só nos remete a uma e única conclusão, que o atual chefe do Estado pouco se preocupa com os seus liderados. Muito obrigado. Caminho da Silva, volto novamente para si. O país quase não produz nada e nós dependemos de ajuda externa, de tal forma que o nosso orçamento às vezes sai da Assembleia da República com alguma deficiência e estamos a sufocar cada vez mais aqueles são os custos, são despesas do país. Aonde nós vamos buscar esse dinheiro para um país que não produz no seu momento? Nós estaríamos a sufocar cada vez mais o país. É a segunda questão. Qual é o papel, afinal, dos conselheiros do Presidente da República? Não é de fazer uma leitura daquilo que está a acontecer na sociedade, de dizer que, Excelência, nós julgamos que no momento agora, olhando para o estágio atual, no momento agora para aprovarmos este decreto, e julgamos que a sociedade está a passar por muitas necessidades e não seria assim. Afinal, qual é a função dos conselheiros do Presidente da República? Não é para aconselhar nesses aspectos, não é? Bom, eu acho que a questão é mais grave do que passar por um mero conselheiro,
porque vai primeiro para uma instituição que gere o orçamento do Estado, não é? Nós temos instituições e se, por exemplo, se houvesse separação de poderes, o Tribunal Administrativo é este órgão que de alguma forma faz a proposta do orçamento do Estado, que cabe tudo o que é despesa do Estado, né? E depois temos um Ministério, pelo qual é este órgão que faz o pagamento, a questão da gestão financeira e econômica do país, não é? Eu acho que quando vai um Conselho de Ministros, estes órgãos todos têm que ter ou têm que dar, de princípio, um relatório daquilo que é a situação do país. Agora, é uma proposta que não é para hoje, é para... Vai sair o presidente Yusuf, de princípio, vai sair agora, no princípio do ano, do próximo ano, e vamos ter um orçamento geral. Agora, nós vivemos num país, como disse o Nguenha, que, primeiro, a economia é esta que nós temos. 2, não há circulação de moeda como devia ser para combater aquilo que é a própria inflação que o Banco de Moçambique todos os dias canta e o governo, em contramão, não consegue, de alguma forma, trazer ou responsabilizar o Banco de Moçambique para trazer políticas para combater esta inflação sem que não prejudique o setor, principalmente o setor privado, porque quem sofre no meio disto tudo com estes agravamentos das taxas, etc., é o próprio setor privado, que já não há de poder fazer empréstimos bancários, já não há de poder, etc. É um assunto que vai com efeito dominó. E quando o setor privado não funciona num país, não há circulação de moeda e dificilmente nós vamos combater aquilo que é a inflação. Então, nós não temos um plano, assim, digamos, a curto prazo para industrialização. Sim. Nós não temos um plano, digamos, a curto prazo para o setor de processamento, por exemplo. Produzimos alguma coisa considerável no nosso país, mas não temos uma indústria de processamento, pelo qual pode, de alguma forma, fazer face àquilo que são as necessidades do povo. Nós acabamos por não ter uma política de importação para fazer face ou para que estes produtos não asfixiem a produção nacional, não é? Porque se nós tivéssemos uma política de importação de produtos de primeira necessidade, etc., os produtos da África do Sul, por exemplo, que é o país mais próximo que vem para Moçambique, nunca haviam de combater aquilo que são os produtos, a produção nacional, com o preço. Agora, nossos produtos cá, a produção de produtos nacional, é muito elevada porque Moçambique não produz nada, importa tudo, desde semente, inseticidas, maquinarias, etc. Tudo importa, o que encarece. E agora temos a luta entre o setor privado de produção com o INOC por causa da questão, digamos, aquilo eles chamam de taxa de certificação dos produtos. Isso vai encarecer de alguma forma, porque a matéria-prima já é certificada fora. Quando tem que entrar em Moçambique, tem que ter outra certificação. Então, tu tens a indústria do óleo, as poucas indústrias que nós temos cá, que fazem importação de matéria-prima, acabam por, o açúcar, etc., para poder fazer isso, acabam por não conseguir competir com os produtos que entram no país, porque também não existe uma política, porque se nós tivéssemos uma política em que a produção de fora fosse mais alta, o preço fosse mais caro do que a produção nacional, nós optávamos pela produção nacional, não é? Mas o produto nacional acaba por estar aqui a quase mesmo preço ou até se calhar um pouquinho mais caro do que o produto da África do Sul. Sim. Então, tu vais ter um país pelo qual
não tem essas condições todas para proporcionar a subida do PIB, diminuição da inflação, a circulação da moeda, etc., para que o privado comece a pagar mais impostos, etc., para poder alimentar aquilo, em vez de estarmos de mão estendida, como disse o Nguenha, para os nossos amigos de fora, nós termos uma economia nacional estável para poder fazer face. Aí sim havia condições. Agora, eu não sei com a questão da exploração do oil and gas, e também não estou a perceber, a guerra está a eclodir todos os dias, não sei se há de haver a curto prazo a exploração do oil and gas para poder aumentar aquilo que é os impostos e alimentar o cofre de Estado. Mas também saiu um documento que por acaso ainda não li no Cômputo Geral, em que houve um economista que acaba por fazer um estudo de que, afinal de contas, por exemplo, a Mosal não está a pagar o devido imposto que devia pagar o Estado moçambicano, paga uma espécie de royalties, quer dizer, então estamos aqui todos os dias com problemas levantados e que não conseguimos fazer face a isto que são as nossas dificuldades, onde nós podíamos ir buscar dinheiro, não é? Estamos a ver que, afinal de contas, há acordos que a gente não sabe como foram feitos e as empresas que estão aqui, as indústrias estão cá, indústrias internacionais estão cá, ou empresas multinacionais estão cá a trabalhar ou a explorar os nossos recursos, não estão a pagar os impostos devidos. Então, como é que um país como o nosso, com a riqueza que tem, com uma Mosal, que afinal de contas não está a pagar e a produção a produção que a Mosal faz, a exportação que a Mosal faz é de trilhões. Como é que nós não conseguimos tirar proveito disto? Então, face a estes todos os problemas, não estou a ver de ânimo leve e aceitação da classe trabalhadora moçambicana, aceitar que haja essas condições para uns e não hajam condições para outras. Então, há de haver aqui um choque, um clive, um braço de ferro muito nos próximos tempos. Estou a antever isto. Sim. E eu acho que o governo tem que aqui desempenhar um papel muito importante e, acima de tudo, de equilíbrio para que que o nosso país não acabe por haver um colapso na classe trabalhadora. Obrigado, doutor Pangai. As nomeações por confiança, elas acabam resultando nisto. Muitos deles assumem cargos, hierarquias mais altas, sem competências para tal, sem capacidade de poder, ou coragem de poder criticar o seu dirigente, que isso seria muito bom para poder garantir a performance de quem lhe dirige. Agora, se tudo que o dirigente diz e o subordinado sempre aprovou e nunca teve uma capacidade de crítica, dificilmente vai andar. Como dizia, esse processo cai para todos os órgãos. Você chega hoje no Ministério, vários diretores nas reuniões chegam lá, vão apresentar os seus relatórios. Ninguém critica ninguém. Todos eles concordam e, por conseguinte, vão afastar mais. Mesmo existindo claramente o fracasso do desempenho da instituição, ninguém critica o outro. Várias reuniões são realizadas hoje nos ministérios que gastam dinheiro através das comidas que eles compram em cada reunião. Um ministério, por semana, pode ter o conselho técnico, o conselho consultivo por mês, dentre vários, e no fim de cada uma dessas reuniões, se você for assistir o banquete que eles promovem, ouve lá, as empresas que estão a preparar essas refeições estão a faturar. Procure ver quanto que custa cada uma das refeições que são preparadas para as reuniões que os ministérios realizam. No entanto, temos esses problemas todos
que estão sendo levantados para a classe médica, pela classe dos professores, dentre vários outros, mas ninguém está por trás disso, infelizmente. Mas eu acredito, há esperança de que a sociedade hoje ela está a levantar, e eu tenho pena de muitos aventureiros que estão aí a submeter as suas candidaturas, a pensar de que o passado vai continuar assim, porque esses vão ser mexidos de toda forma para que a situação não continue assim. Essa é a esperança que nós temos. Obrigado. Gerson da Silva, qual é a mensagem que os governos têm a enviar à sociedade? Temos, por um lado, o governo diz que não tem dinheiro para dar aos professores, não tem dinheiro para dar aos médicos, não tem dinheiro para dar, também os juízes estão aí a reclamar, mas o mesmo governo tem dinheiro para incrementar as despesas de um chefe do Estado. Que mensagem está a transmitir o governo nesta situação? Será que este é o governo, a mesma sociedade, essa sociedade atual, deve confiar, ou essa classe social que exige os seus direitos, deve confiar a este governo que diz que não tem dinheiro para eles, mas tem dinheiro para incrementar as regalias dos ex-presidentes? Antes de responder essa questão, recorrer a uma frase social atípica ou típica que diz que não faço o que faço, mas sim o que mando. Se formos a visitar, antes de responder, num passado recente, nós notamos que o Estado moçambicano, por intermédio da Procuradoria Geral da República, gastou muito dinheiro para tentar extraditar o Manuel Chang para os nossos territórios. E se ainda formos a recordar, ou se estivermos recordados, vamos perceber que o Manuel Chang andou aqui a passear a classe, a gozar com a cara dos moçambicanos, e a justiça, infelizmente, fazia vista grossa. Só para agora vem de novo uma nova do governo, mais uma vez a dizer que não, que as condições em que os ex-presidentes vivem ou devem viver são estas, porque as anteriores não são adequadas à realidade ou se calhar à sua personalidade, se qual for o critério usado para o bem. A verdade é que é uma maneira mais do que suficiente para dar a conhecer aos moçambicanos que o próprio governo do dia não tem respeito em nenhum dos sentidos, faço o termo, independentemente das situações, não são sensíveis à classe dos médicos, não são sensíveis à classe dos professores, não são sensíveis à classe dos polícias, e vêm aprovar das melhores para os ex-chefes do Estado. Atenção, há uma outra observação que nós devemos sempre estar aqui atinentes. É preciso nós percebermos que este país, apesar de se falar de democracia ou algo que se parece, mas este país tem um sistema desenhado como se fosse monarquia. Aqui o chefe do Estado confunde-se com um verdadeiro rei devido aos poderes excessivos que a própria Constituição assim o atribui. Portanto, nós não estamos nada mais, nada menos como moçambicanos a colher do que nós mesmos, direto ou indiretamente, cultivamos ou plantamos. Porque se formos a prestar atenção, os problemas continuam. Não é o problema do presidente Nyusi, é o problema da Constituição. O presidente que cessou, o presidente Nyusi, também teve o mesmo comportamento. O presidente que cessou, o presidente Gebuza, também teve o mesmo pensamento. Só para fugir um bocadinho do tema, se formos a prestar atenção, num outro dia, eu ainda falava aqui num desses programas, dizia que um juiz da classe D ganha 33 mil meticais, salário base. Fazendo um cálculo aritmético assim rápido, o presidente do maior partido da oposição ganha 5 milhões e 700, aproximadamente, multiplicado por 12 meses, dá 70 milhões de meticais a um ano.
os 5 milhões e 700, se formos a dividir por 33, vai dar mais ou menos uma conta que dá para pagar aproximadamente 172 juízes. No entanto, entendem o Executivo ou a Assembleia que estes 5 milhões e 700 podem passar a um preguiçoso, faça o termo, porque primeiro perde as eleições e depois passa no segundo mais votado, ainda tem bônus, que não é pouco, para poder comprar capulanas e lenços e andar a passear de avião de um lado para o outro, a gastar o erário público, que no final das contas, quando formos a fazer as contas, vamos perceber que estes 5 milhões e 700 ou 70 milhões ao ano, num país que não tem, poderiam minimizar os déficits da educação, poderia minimizar o déficit da saúde, poderia minimizar os déficits da própria justiça, incluindo até a própria polícia, que mal ganha neste país. Portanto, eu chego à conclusão que neste país, se calhar é verdade que estamos como estamos, mas é pela falta de vontade política associado por pessoas que não têm nenhum tipo de capacidade para gerir o país. Porque nós estamos a arrastar o país para o abismo. A questão que se coloca é, imaginemos nós pegarmos 5, isso é muito ofensivo à classe moçambicana, 5 milhões e 700 para dar um gabinete do segundo mais votado, que segundo a Constituição, ele perdeu e ainda ganha por isso. Qual é o recado que nós pretendemos trazer à sociedade moçambicana? E depois, 5 milhões e 700 para um Estado não é assim muito dinheiro para dizer que iriam resolver todos os nossos problemas, mas iriam minimizar parte deles. Imagine só o polícia que está na estrada todos os dias com uma arma de fogo a correr riscos de vida e no final do mês ele ganha do seu ordenado 8.000 meticais. Parece que agora é 8.000 meticais. Temos já um juiz que sentou na carteira pelo menos 5 anos de formação e depois mais o tempo na magistratura e vai lá e ganha 33 mil. Estamos a falar de alguém que está a julgar processos, tem família por cuidar, precisa viver com dignidade e, acima de tudo, não deve se meter em esquemas. Para isso, é preciso que a pessoa esteja minimamente com motivação em todos os aspectos. E o país dá-se o prazer de tirar 5 milhões e 700. Nós estamos a falar de, salvo erro, dos 800 mil meticais que o Estado paga a cada partido por intermédio da sua representação na Assembleia Geral. Estamos a falar, depois de todas essas despesas, ainda o Estado dá-se ao luxo de tirar 5 milhões e 700, depositar num gabinete para alguém passear de avião, comprar capulanas e lenço e rir-se na cara dos moçambicanos. E depois a questão que eu me coloco é, será que nós não temos consciência num estado em que temos crianças sem carteira, com problemas de transporte, com problemas de saúde, entre outros problemas? Será que ninguém está a ver isso? Esta é a questão do fundo. Portanto, este problema do Executivo ter aprovado isto só vem a aumentar o leque de problemas que são criados neste país por certas pessoas. Mas se calhar acho que era importante que os ex-presidentes, o Joaquim Chissano, assim como Armando Emílio Guebuza, viesse poder também se pronunciar sobre esse incremento. Eles estão a favor desse incremento, distanciam-se, foram consultados para esse decreto ou não? Eu acredito que nos próximos momentos nós esperaríamos que os antigos presidentes eles aparecessem para poder se pronunciar por esse decreto, porque ele está a criar alguma convulsão no meio da sociedade. A sociedade, pelas condições que vive, e depois aprova-se esse decreto, é um decreto que vai beneficiar a todos os ex-presidentes. Então, a pergunta é,
os outros ex-presidentes foram consultados. Eles concordam com esse decreto ou não? Acho que seria bom que também aparecesse em público para poder distanciar-se ou justificar o estar dentro desse decreto. Obrigado. Vamos para o nosso segundo tema. Vamos mesmo fazer uma colação ao primeiro tema relativamente à greve dos médicos, que já está a provocar mortes nos hospitais nacionais. Tudo isso tem a ver com aquilo que é o braço de ferro que está a existir entre o governo e os médicos estão a exigir as condições que consideram dignas. O governo diz que não está em condições de poder satisfazer essas preocupações. A verdade é que aqui há mortes. E quem responde para essas mortes? Camilo da Silva, dessa questão da convulsão dos médios, as mortes, a greve que está a acontecer nas unidades sanitárias, é que na verdade isto está a provocar mortes na sociedade moçambicana. E o mesmo governo diz que não tem dinheiro, mas ontem aprovou um dispositivo, um decreto. Como é que olha para este braço de ferro que está a existir? Afinal de contas, o governo tem ou não dinheiro, olhando para aquilo que a decisão que tomou há dias? Bom, a questão dos médicos, eu já tinha dito aqui que os médicos, o nosso governo tem que, de alguma forma, parar de reagir à questão ou à pressão das associações ou de núcleos ou organizações da classe trabalhadora, que exige condições. E, acima de tudo, o mais caricato é que a classe médica, antes de exigir aquilo que são os seus salários, ela exige condições de trabalho, não é? Naquela lista de reivindicações que está lá. E todos os dias, agora já eu acredito que já houve algum abastecimento. Eu estive no Hospital Central de Maputo na quarta-feira. Tivemos um problema na sala de aulas. Uma colega de sala do curso desmaiou e tivemos que levar para o hospital. Mas notou-se que o pessoal, os técnicos de saúde, etc., estavam a funcionar a meio gás, porque estavam ali a conversar e as pessoas ali na sala de espera, né? Eu até acabei por levar aquele processo e fui ter com as pessoas. Claro, acho que reconheceram-me, né? E foram simpáticas comigo. Levaram o processo, mas estava ali muita gente. Que em algum momento notámos que havia eu até comentei ali com os outros colegas, mas vamos lá, já começou a greve, né? Porque estavam ali a conversar mesmo, então, a questão é grave, porque imagina pessoas que vão. Nós não sabíamos, por exemplo, que a nossa colega desmaiou 3 vezes. Na sala de aulas foram 2 e ao longo do caminho mais uma, nós não sabíamos o que tinha e estávamos aflitos. E chegamos lá, ela já estava recuperada, não sei o quê. Até eu acabei por confrontar um pouco a médica, porque a médica deu paracetamol, que ela queixava-se de dor de cabeça, né? Mas, no entanto, deu paracetamol enquanto esperava as análises. Mas doutora, como é que medica alguém sem saber o que tem? Não, só queremos eliminar a dor de cabeça. Ok, é médica, né? Mas, no entanto, é para dizer que há pessoas que vão lá em estado mais grave e que são atendidas neste meio gás. Imagina se for uma coisa de urgência, uma paragem cardíaca, como é que a coisa é feita. Por isso é que, dentro daquilo que é reivindicações ou o anúncio da paralisação da classe médica, eu sempre rebati-me com a questão deles nos falar exatamente do que é isto, serviços mínimos. Sim. Porque enquanto isto não estiver, digamos, estipulado o que são estes serviços mínimos, não é? Nós nunca vamos saber. Se eles atenderem uma pessoa de meia hora ou de uma hora, é um serviço mínimo, não é? Sim. Então, o que é isto, serviços mínimos? Não estamos contra aquilo que são as reivindicações
desta classe. Mas, em contrapartida, temos que perceber que o maior visado desta situação, para além daquilo que são as reivindicações desta classe, é o povo, que recorre a estes serviços e chega ali e não tem os serviços. Eu vi ali uma pessoa, um dos pacientes que tinha sido atendido, foi à farmácia e o senhor lá disse que não tinha os medicamentos. Então, isto é uma forma também de... Então, se não tem os medicamentos e ele não tem possibilidade de ir para uma farmácia privada, como é que vai sobreviver? Então, é um pouco complicado para essa situação. O governo vem arrastando esta questão desta classe desde 2011, a primeira greve, se não me engano, 2011, 2013. Até hoje são anúncios e greves sucessivas em que o governo não consegue, de alguma forma, satisfazer. A gente vê que em outros países também existem greves, mas não são greves, digamos, recorrentes com as mesmas reivindicações, não é? Ou porque reclamam um maior aumento de salário, etc. Mas nunca há de ver ali que, olha, eu tenho dificuldades em trabalhar, ou, por exemplo, uma questão que o governo tem que rever é a questão de alocação de médicos nos distritos. Aquilo que era na altura, antes da implementação da tabela salarial única, muitos médicos até faziam questão de ir ao distrito, porque os subsídios eram muito... equiparava-se ao salário. Sim. E depois, com a introdução da tabela salarial única, a gente viu esses subsídios cortados, diminuídos, ou até outros tirados, eliminados da tabela. Então, hoje o médico já não tem este apetite de ir ao distrito. E como é que o distrito fica? E se aqui dentro das zonas rurais, nós temos, zonas urbanas, cidades capitais, temos problemas de medicamentos, de equipamento. Vimos, em alguma forma, no Parlamento a encostarem o ministro Tiago sobre os equipamentos que ele prometeu pôr a todas as instituições hospitalares a nível do país, das capitais provinciais, e não conseguiu meter. Há outros equipamentos que são inexistentes, que não têm. Como é que isto vai acontecer? A manutenção dos próprios instrumentos, há instrumentos que não estão calibrados, não tem a manutenção devida para dar resultados, digamos, fidedignos, e acaba por comprometer aquilo que é a evolução de qualquer paciente que recorre a esses instrumentos. Então, é uma série de coisas que esta classe, digamos, põe na mesa, reivindica para o governo antes do próprio salário, em que o governo não tem resposta. Vamos lá supor que eles agora consigam dar, digamos, salário, aumentar de alguma forma o salário desta classe. E aquilo que são as condições de trabalho, como é que fica? Então, um pouquinho disto que o governo não consegue dar resposta nesses 4 anos e pouco. Não vou mais para trás, mas vou para o atual governo, porque esta greve dos médicos é cíclica, é todos os anos, e neste segundo mandato deste elenco está cada vez mais acentuada. Já existe até um confronto, uma ameaça ao próprio governo. Então, eu acho que o governo, em vez de... Porque a reação do governo é conversações. Sim. O que sai dessas conversações? Exato. Há coisas práticas, há praticidade dessas conversações. Então, nós temos que parar. Vou voltar a dizer. Só para terminar. O Ministério da Saúde tem que parar de reagir àquilo que são as ameaças dessas classes trabalhadoras. Tem que se antecipar, nem que seja aos poucos, porque o que eu percebo, este Ministério está a trabalhar ad hoc. Não tem um plano, não tem um programa, não tem... Porque eu acho que se tivesse isso,
havia de aparecer o porta-voz, até o próprio ministro, a dizer que, olha, nós temos isto, que são as reivindicações do médico para poder resolver, é isto, no prazo X, etc, etc. Mas nós não vemos isto. Só vemos que existe uma equipe que vai conversar, vai fazer, e aquilo que é o programa. Porque aquele que faz a gestão pública, quando é incumbido de uma missão, em algum momento, faça aquilo que são as dificuldades que encontra, mas ele traz consigo aquilo que é um manifesto, para aquela área específica. O manifesto não é o que ele tem, ele não tem que fazer o que está no manifesto, tem que olhar para o manifesto e criar um programa de trabalho, para dizer aquilo que o manifesto tem, que está aqui, que está-me a trazer, nós, face a essas dificuldades, vamos trabalhar nesta área, vamos resolver este assunto, e depois, a partir daí, há de haver cobranças. Agora, nós olhamos para aquilo que foi o desempenho, por exemplo, do Ministério da Saúde. Pode vir em volta do Covid, veio dificultar? Sim, veio dificultar. Mas ok, diante desta situação que é o Covid, o que é que fizeram mais? Diante daquilo que foram as promessas, não é? Diante daquilo que se comprometeram em fazer. É isto que eu acredito que a classe médica vem aqui reivindicar, porque quando um elenco começa a trabalhar, fala para aquilo que é a classe trabalhadora deste setor e de alguma forma acaba por fazer estas promessas. Então, temos que parar com isto e este é um desafio que o elenco que vem, se Deus quiser e permitir, vai ser o presidente Chapo, para poder ir atrás, digamos, destes problemas que o povo clama e reivindica ao longo destes anos. Obrigado. Doutor Pangai, a sua análise relativamente a essa questão dos médicos estão a reclamar, já vimos por diversas vezes o governo a ameaçar os próprios médicos de contratar outros médicos, de marcar falta aos médicos, porque eles não estão a fazer presente no seu local de trabalho, mas tudo isto aqui, todo este cenário resulta deste braço de ferro que tem existido com o governo. E o governo parece não estar interessado em resolver este problema, na medida que diz que não tem dinheiro. Mas provavelmente os médicos, na cabeça dos médicos, eles dizem que não têm dinheiro, mas suas ações mostram outra coisa. É o seguinte, o Ministério da Saúde ele tem uma hierarquia que é o Ministro da Saúde, o qual não tem uma comunicação franca com os colaboradores, com os seus subordinados. Não se diz a verdade aos seus colaboradores. Então, sendo assim, dificilmente pode-se chegar ao consenso com a classe médica, assim como toda a classe da saúde. Hoje é vergonhoso quando nós vamos ao hospital. Não há maca. As pessoas têm que transportar, se existe uma e outra, mas se aparecer um fluxo de 3, 4 pessoas, já não tem. As pessoas carregam os seus pacientes nas costas para poder chegar até ao gabinete médico. Vimos há dias a passarem receitas médicas nas revistas, até ao ponto de não termos folha A4 para poder passar. As farmácias começaram a reclamar e devolver, inclusivamente, porque não se via o que estava escrito lá, porque não tinham nem folhas para poder passar receita médica. Chegamos até esses níveis incríveis. Mas, em contrapartida, nós vemos o ministro a poder apresentar relatórios triunfalistas sobre o setor. Ia chegar até nessa reta final sem ser demitido. Mas ele está ali, quando vai dialogar com os... Ele é médico, não consegue inclusivamente conversar com os colegas da classe, mostrar claramente aquilo que é importante, que haja uma comunicação franca aqui. Não existindo essa comunicação,
prometer coisas que não vai poder fazer. Isso entristece cada vez mais ao funcionário. Aquilo que está a acontecer hoje nos hospitais e para depois assistir àquilo que tem estado a acontecer, esbanjamento de recursos, pelas reuniões, pelas estratégias, contratando consultores para poder elaborar uma estratégia e pagar valores avultados para tais estratégias que nunca são utilizadas tais estratégias, deixando, neste caso, os médicos. Se você for a visitar cada ministério, vai encontrar várias estratégias elaboradas pelos consultores que ganharam fortunas de valores, mas que essas estratégias não estão sendo usadas. Vários instrumentos existentes em cada ministério. A eles conseguem encontrar recursos para isso, mas recursos para resolver problemas, ainda estamos a falar de condições de trabalho, instrumentos de trabalho, para além do salário que eles reivindicam. Mas há um leque de reivindicações no concernente àquilo que poderia possibilitar o desempenho das suas atividades. Nem isso conseguem poder reunir. Então, que saúde que nós temos no país. Obrigado, Dr. Pagai. Jason da Silva, nessa situação da greve dos médicos, a pessoa já morreu. Quem responde pelas essas mortes dessas pessoas que estão a morrer por falta de atendimento médico nos hospitais? Tudo isso por culpa dessas negociações em que não se chega a um consenso com o governo. Bem, nós primeiro tínhamos que verificar sobre a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. Teria-se que passar por um processo de um laudo médico para perceber efetivamente se a tal doença resultou na morte por negligência ou se efetivamente a tal morte resultou por falta de cuidados ou primeiros socorros ou serviços básicos. Portanto, cada caso é um caso. Penso eu que seria um bocadinho difícil trazer uma explicação exaustiva em relação a este caso em concreto, porque estamos a falar tudo hipoteticamente. Mas é preciso nós assumirmos que uma morte, primeiro é preciso nós assumirmos que ser médico, ser polícia, não é uma questão de profissão, mas se calhar seja uma questão de missão. Sabemos nós que todos eles fazem um juramento em que colocam as suas próprias vidas ou o sacrifício, o horário de trabalho ou algo que se parece da sua vida privada ao serviço do trem. O que está a falhar aqui é mesmo a parte do seu patronato, nesse caso que é o Estado, que não está a prover as condições necessárias, mínimas, porque sabemos nós que Moçambique é dos países que pior paga os seus profissionais. Agora estamos numa situação drástica que mesmo as condições mínimas, luvas, seringas, o próprio paciente é obrigado a recorrer, ou seja, a trazer o seu próprio instrumento para ser atendido no hospital. Ou seja, atingimos o cúmulo dos cúmulos. Então, e pior que isso tudo é que o próprio governo não é humilde ou suficiente para apresentar, reconhecer que nesses aspectos o próprio Estado deve reconhecer as suas fragilidades. Não me admira tanto um dia se não mandarem um contingente da unidade de intervenção rápida para poder calar os médicos. Não iria ficar surpreendido com isso, mas é preciso nós percebermos que o médico está para atender tanto os governantes, até os próprios polícias e militares. É necessário que haja um médico. Aliás, qualquer profissão, existe uma interligação nas profissões, não existe uma profissão melhor que a outra, mas é preciso nós assumirmos que os médicos representam uma classe muito forte socialmente, porque a comunidade onde eles estão inseridos, eles desempenham um papel fundamental desde os partos, operações, acidentes, primeiros socorros. Então era preciso que o governo encontrasse uma saída, porque violência
gera violência. Confronto gera confronto. E se nós estamos a perceber, os médicos estão a fazer uma greve silenciosa. É verdade que agora já estão a trazer à tona, a partir de algumas vozes, estão a perder o medo e já estão a aparecer publicamente. Mas também temos que perceber uma coisa, a greve dos médicos, se formos já a fazer uma análise minuciosa, não prejudica o governo. Atenção, a greve dos médicos prejudicam o cidadão pacato, que é o meu caso, por exemplo, e caso de milhares de moçambicanos, porque o governo tem um plano de saúde nas clínicas privadas e nós sabemos de antemão que até o próprio chefe do executivo tem um médico privado para atendê-lo. Então, esta greve, se formos a notar, não estará, de certa forma, a prejudicar o governo. Então, não estando a prejudicar o governo diretamente, nem eles, nem os seus familiares, automaticamente a necessidade de responder às exigências do médico não é prioritária. Resultado disso que está a acontecer, que já desde 2013 ou 2014, que os problemas vêm se arrastando. É verdade que também não podemos assumir que hoje os médicos melhoraram alguma condição financeira em termos de ordenado. Mas se calhar não seja responder às necessidades do dia a dia da sua classe, porque depois de ser médico também é um membro inserido na sociedade, tem seus sonhos de poder erguer, se calhar, casa própria, poder dar o melhor aos seus filhos, como qualquer um de nós tem esses sonhos. Mas agora, o que está em causa aqui é que a greve dos médicos está a prejudicar quem? A sociedade, os moçambicanos. Então, é preciso que porque médicos são pessoas estudadas, são pessoas formadas e têm o seu equilíbrio emocional, acredito eu, e é preciso que se haja um meio termo, porque a situação de tentar exigir a força ou fazer greves não estará a prejudicar o governo, nesse caso, estará a prejudicar a nós. E nós não podemos ajudar com que eles prejudiquem a nós mesmos. Então, é preciso que se haja meio termo para sair disso. Agora, é preciso também que os próprios governantes tenham humildade de aceitar certos desafios. Claro que quando existe uma negociação, não pode haver também um jogo de cedência, porque aceita-se isso, já não seria negociação, seria se calhar uma imposição. É preciso também que se haja meio termos, mas violência gera violência. Então nós não podemos, já chega dos problemas que Moçambique tem, já chega das mortes, quer dizer, todos os dias são vidas sem conta, as pessoas estão a perder, estão a fechar olhos por falta de atendimento, algo que se parece. Eu, sem me alongar muito, tive que me deslocar a Matola 700 há umas semanas para tentar fazer um vídeo, porque lá não se encontrava nenhum médico. E a população estava lá desde as 5 horas, à espera que, quando eu me desloquei, eram 7 ou 8 horas, e ainda prevalecia um total silêncio, parecia aquilo um cemitério de vivos, faço o termo. Então é preciso nós percebermos que o governo, apesar de ser o gestor do Estado, não quer dizer que tenha que usar sempre a força. Os médicos estão a clamar por algo legítimo, é preciso que eles sejam acarinhados, sejam entendidos, porque muitas das vezes nós não somos entendidos na sociedade. Então é preciso que a classe seja percebida, porque se formos a notar, a greve do professor sem estar a fugir não iniciou hoje, já iniciou há anos. Resultado é isso que nós vemos: crianças não sabem escrever, não sabem ler, adultos são licenciados com erros graves, ortográficos. Então, para dizer que a greve dos professores já iniciou há muito tempo, só que hoje estão a publicitar as suas ações, mas sempre fizeram uma greve silenciosa. Então eu queria apelar, porque quando nós temos líderes ou chefes do governo comprometidos com a causa, problemas sempre existiram, irão existir. É preciso que haja esse meio termo, de modo a que possamos minimizar. Chega de barulho de Moçambique. Moçambique tem guerras, agora greves dos professores, greve dos médicos, daqui a um bocado se calhar greve dos polícias. Quer dizer, já chegamos ao cúmulo. Há duas ou uma. Se o governo já se provou que o governo não tem capacidade, demitam-se, porque nós não podemos passar a vida toda a gerir problemas nesta nação.
são filhos, estão a ficar órfãos, que amanhã vão se tornar, faça o termo, marginalizados porque não tiveram o apoio social. Isto é uma situação muito grave. As implicações que isto tem são drásticas. Por exemplo, uma guerra. Estão órfãos que estão sem implantar lá. Quem irá cuidar dessas crianças? Numa situação em que este Estado, nós sabemos, o Ministério da Ação Social quase que é inexistente. A quem iremos cobrar a responsabilidade? Então, é preciso nós também olharmos para o próximo com amor. Eu, sem estar aqui a alongar-me, é preciso nós estamos a perder princípios. O fato de alguém ser governante não pode perder amor ao próximo. Se nós estamos numa situação privilegiada, não podemos olhar os outros como se nada fossem. Ou se calhar nós somos mais importantes. O governante é cidadão. O governante, ele pode não precisar dos serviços básicos porque teve o privilégio de estar onde está, mas não podemos esquecer que ele tem primos, tem irmãos, tem sobrinhos e todos estão inseridos, e nem todos estão nas mesmas condições. E por isso, qual é a mensagem que nós pretendemos deixar para as próximas gerações? Esta é a questão do fundo. Obrigado. Vamos para o... Não sei se alguém tem algo para acrescentar, não. Vamos para o nosso último tema, relativamente àquilo que são as candidaturas na Renamo. Na Renamo já há por aí 6 candidatos. Estamos a falar de Venâncio Mondlane, estamos a falar de Elias Jacamo, estamos a falar de André Majibiri, antigo secretário-geral, estamos a falar de Ivone Soares, estamos a falar de Picardo, sim, o atual conselheiro do Estado, e falta-me uma pessoa, o próprio Sofo, sim, que já manifestou publicamente que vai concorrer e que disse também que o país precisa de um dirigente comprometido com a paz e que o futuro presidente deve ser uma pessoa comprometida com a paz. Vamos refletir um pouco sobre essa corrida na Renamo, que vai ao Congresso nos próximos dias. Estamos a falar desta semana, entre 15 e 16. Venâncio Mondlane é uma particularidade que também foi eleito a nível das bases, já garantiu a sua participação no Congresso que vai acontecer na Zambésia, mas ainda há aqui um ponto relativamente àquilo que coloca de fora Venâncio Mondlane, a questão da militância, 15 anos, e Venâncio Mondlane não tem 15 anos, tem sensivelmente 5 anos. Vou começar mesmo consigo relativamente a este assunto, essa corrida, essa lista enorme dos candidatos da Renamo. Por outro lado, isso demonstra o nível da democracia. Mas por outro lado, em algum momento, isso pode revelar ou não um descontentamento dentro da Renamo de que não, o atual presidente não está liderado bem o partido, o atual presidente deve descansar, nós temos que liderar esta formação partidária. Estamos a falar de Ivone Soares, estamos a falar de Ivone Soares a primeira vez a manifestar esse desejo, estamos a falar de outros que também manifestaram publicamente esse desejo. Como é que analisa esse confronto dentro da Renamo e como é que olha para a liderança da Renamo e que legado o Sofo deixa na Renamo? Bem, este é um tema muito simples de observar, atendendo às circunstâncias que o país vem atravessando, e a Renamo não é exceção. Antes de responder essa questão de forma direta, é preciso nós percebermos que a Renamo, a liderança do Issoufou Mamadou foi severamente contestado pelo Mariano Nhongo, que Deus o tenha, e na altura ele foi mal entendido. Se calhar pelo nível de escolaridade... Desculpe, só um ponto. O Issoufou Mamadou diz que concorda com a sua própria sucessão para fazer o que não fez no primeiro mandato. Ok. Só para continuar. O próprio Mariano Nhongo, que o Deus o tenha, já contestava isso, mas se calhar foi muito mal entendido. E a outra observação muito interessante, eu dizia no outro dia, que o Issoufou Mamadou parece mais candidato da Frelimo do que candidato da Renamo. Eu já vou te explicar por quê. Porque ele é contestado na sua organização e é aplaudido na própria Frelimo. Ou seja, nós notamos, pelo menos nos debates passados, que quando tu apresentas uma crítica diante do candidato da Renamo, o candidato da Frelimo, ele repudia-se, diz não, ele
é um grande presidente e trouxe o DDR e outras coisas. Mas isso não é o problema do fundo. O problema do fundo é que o próprio líder, o chefe do Partido Renamo, ele deveria ganhar um bocadinho de vergonha e demitir-se. Porque desde que ele entrou para o partido, os valores, a luta da Renamo teve valores. Sim. Democracia, opinião, multipartidarismo, que resultou na assinatura dos Acordos Gerais de Paz, introdução de muitos partidos, a consequente eleição e por aí. Então nós fomos educados com uma Renamo robusta, uma Renamo que aparecia. É verdade que eu nunca concordei também com o braço armado da Renamo no sentido de guerras, mas aparecia uma Renamo robusta a impor e a própria Renamo trazia desafios para o país. Hoje, a própria Frelimo, mesmo a própria Frelimo, hoje, eu acredito que não está satisfeita porque a própria Renamo ou a própria oposição não traz desafios. Nós não podemos olhar sempre no sentido crítico das coisas. Quando nós temos um concorrente à nossa altura ou um concorrente que demonstra algum tipo de medo, o que nós fazemos? Nós devemos procurar melhorar certos aspectos de modo a nós fazermos face àquelas exigências. Olha, eu posso assumir publicamente, se a Renamo manter o Issoufou Mahamat, a Frelimo nem precisa de fazer campanha. Por quê? Porque há situações em que a organização tem visibilidade e os candidatos não. Sim. Há outras situações em que o candidato é que tem visibilidade e a organização não tem. Também existem casos em que nem a própria organização, nem o próprio candidato tem visibilidade. Mas nós aqui estamos numa situação muito interessante, em que a Frelimo tem visibilidade como organização, a Renamo tem visibilidade como organização. Só que, enquanto tivermos o Issoufou Mahamat dentro a liderar a Renamo, nós vamos notar que a visibilidade da organização fica ofuscada. Disse que o presidente das organizações reflete a organização que ele lidera. Então, nós estamos numa... Agora, o aparecimento desses outros candidatos, eu penso que é muito bom, porque isso remete-nos a uma democracia, mas também eu acho que existe muita hipocrisia. Porque enquanto o Venâncio fazia, face ao termo, a confusão, sim, todos ficavam num total silêncio e calados. Para quê? A salvaguardar os interesses pessoais. Mas são os mesmos que dizem lá, pelo menos na Assembleia, dizem de viva voz que defendem os interesses do povo, representam o povo. Pelo menos ficou claro que não representam o povo, representam primeiro a eles, as suas famílias, os interesses do partido. Se calhar, se lembrarem, podem dizer que representam o povo. Porque eu não posso acreditar. Se o Venâncio apareceu a repudiar, foi ao tribunal, mostrou algum tipo de ação, pelo menos aplausível, embora também tenha uma opinião contrária, mas não me dá o direito de tornar pública, mas ele aparece publicamente a revolucionar, ou pelo menos a apresentar indícios. Os outros candidatos onde é que estavam? Esconderam-se. Vamos, exceptuando Elias Jacama, que foi o candidato no primeiro congresso do atual presidente. Dirando, todos estavam escondidos à espera de uma oportunidade para aparecer e dizer agora sim, agora já estão a contestar o próprio... E antes estavam onde? Esta é a questão do fundo. Agora, a Renamo entrou numa crise e a Renamo é um partido militar. É verdade que hoje temos o DDR, mas é preciso nós também percebermos quem que vai votar no próprio Congresso. São delegados. E como é que os delegados chegam a esta posição? São indicados por confiança política, não são eleitos. Sim. Logo, a priori, nós estamos a assumir que quer me parecer que isto não haverá transparência. Logo, a Renamo, se calhar, não teria moral para vir publicamente contestar a Frelimo numa situação em que eles mesmos não são democratas. Obrigado, doutor Pangai. A minha questão é o seguinte, a Renamo está aí, vai realizar o congresso, o Issoufou Mahamat diz que vai concorrer à sua própria sucessão para
fazer aquilo que ele não fez no primeiro mandato. A questão que eu lhe coloco. A Renamo viu o Rousseff Mato foi uma pessoa bastante contestada. Como é que analisa a sua governação? O que supostamente ele fez e que possivelmente quer fazer? E olhando para esse nível de contestações que ele foi alvo. É muita pena o que está a acontecer na Renamo. Uma leitura concisa, podemos perceber que agora estamos aí numa luta tribal. Não é? Estão lá os Ndaus, que se consideram donos da Renamo, e depois estão os Macuas, e na Berlindra estão neste momento os Machuabos. Mas a luta intensa que estamos a encontrar aqui é dos Ndaus e Macuas. Tendo em conta que o maior número que está nas hierarquias neste momento são os Macuas, estamos à espera, provavelmente pode se ludibriar para manter o Sufo Momade a dirigir a Renamo. Se for a ver os discursos, quando aparece de Nampula, quando aparece da Beira, de Sofala, precisa de encontrar efetivamente essa guerra renhida. Mesmo nas candidaturas que houve anteriormente, quem que suportava o Elias Jacama, quem suportou o Sufo Momade, vai encontrar este cenário. Os Macuas, neste momento, estão a encontrar alguma aliança com a Zambésia, que são os Machuabos, e por sua vez os Ndaus estão a encontrar alguma aliança com os Tsongas daqui do sul, e existem esses dois blocos na Renamo que mutuamente vão criando frições e para ver quem que pode buscar vantagens para continuar a liderar a Renamo. Isso é extremamente mau para a democracia moçambicana, porque esperava-se que a Renamo ela fosse uma alternativa que pudesse garantir com que houvesse uma melhoria de qualidade de vida dos moçambicanos. Não interessa a ninguém a existência de um único partido, porque em nenhum momento nós poderemos ter progresso nesse momento. Então, urge a necessidade, de fato, a Renamo poder se reconstruir, encontrar uma figura capaz de poder garantir que a Renamo continue a ter um peso no concernente a crítica daquilo que são as políticas e ser também um candidato forte a poder dirigir o país. Só para ver, há dias eu vi a viúva de Afonso Jacama a reclamar os maus tratos que o Sufo Momade está a dar a eles. Veio aquela viúva a dizer que até retiraram-lhe a segurança que estava lá, retiraram-lhe os empregados que ajudavam a tratar dela em casa dele, assim como o filho do próprio Jacama também, que diz ter apoiado a candidatura do próprio o Sufo Momade na campanha, apoiou, mas que depois dele ter sido, deixou de lado a família de Jacama. Eu acho que isso é desumano e, sendo assim, Jacama tendo sido um membro do Estado, do Conselho de Estado, acredito eu que o governo moçambicano deveria acolher a família de Jacama no concernente à própria viúva, assim como os filhos, tem esse papel humano, tendo em conta que apareceu em público a reclamar esse apoio, a reclamar a marginalização que está tendo por parte do seu próprio partido, que é a Renamo. E eu acho que a Frelimo não perderia tanto pegando na família de Jacama, cuidá-la, porque também desempenhou algum papel, também na qualidade do falecido ter sido o membro do Conselho de Estado. Não fica bem deixar aquela família numa situação daquela. Agora, se até os próprios colegas do partido são tratados daquela maneira, imaginem para vir assumir o cargo da presidência do país, o que vai acontecer? Então, essa postura começa a verificar efetivamente com quem nós estamos a lidar. Eu acho que não há uma razão suficiente daquilo que eu ouvi, se for verdade, da viúva que o contou, de ser tratada daquela maneira, pelo papel que Jacama desempenhou para que a Renamo ela possa existir,
para que ele, neste momento, pudesse ter o lugar onde ele está, neste momento, e tratar daquela forma uma viúva. Mas, de todas as formas... Indo mesmo concretamente, indo à minha questão, daquilo que o Sr. Fumado diz que quer fazer aquilo que ele não fez. Ao longo desses anos esteve a liderar a Renamo. E olhando para a onda de contestações que ocorreram também dentro da Renamo. Mas olha, aquilo que ele negociou em termos da DDR, veja como que estão os guerrilheiros da Renamo hoje. Generais da Renamo hoje. Apareceu aquele Mackenzie a reclamar e, infelizmente, ele cometeu um alto pecado, sei lá, que não pode ter perdão. Deixando os seus companheiros numa situação difícil daquela. Ele tinha todas as condições de negociar uma qualidade de vida mais ou menos estável para aqueles ali, mas pura simplesmente aquele senhor deixou os seus companheiros numa situação de sofrimento. As pensões que eles estão a receber hoje, é triste o que está acontecendo. Então, eu não consigo perceber exatamente o que ele acha que vai fazer aquilo que não deve fazer. Porque ele não fez tudo. Ele não fez tudo. Vai tentar querer fazer o quê, né, para melhorar aquilo que podia ser a figura da Renamo. Eu acho que até, se calhar, eu admiro muito da Ivone Soares. A Ivone Soares seria uma figura que provavelmente poderia contribuir para a oposição neste país. Se o partido Renamo apostasse naquela senhora, naquilo que foram as intervenções dela quando foi a chefe da bancada parlamentar da Renamo, eu acho que tem uma capacidade para poder ser um contrapeso neste país. Esperemos que a Renamo ela tenha essa consciência de poder indicar a Ivone Soares como candidata para o partido deles. Camilo da Silva, o seu raciocínio relativamente a esta situação dessa corrida dentro da Renamo, como é que olha a Renamo, uma Renamo que nos últimos dias está em convulsões, uma Renamo que nos últimos dias esteve nos tribunais, uma Renamo que disse que não tinha dinheiro para ir ao Congresso, mas depois essa mesma Renamo foi chamada a um tribunal e disse que depois mudou, disse que não, vamos realizar o Congresso. E como é que analisa tudo isto e as contestações que estão a ocorrer dentro do Renamo? Bom, nesta questão de competição, há um cargo, sempre há contestações, isso não é coisa. Agora, o que nós temos que perceber é se a própria organização, a Renamo, está suficientemente madura para aceitar uma juventude a dirigi-la primeiro. Será que a Renamo está suficientemente madura para aceitar alguém que não fez parte que não faz parte do núcleo duro, não é? A Renamo está cheio, acho que em algum momento apostou na juventude, formação, etc. Mas temos que perceber como é que este movimento foi criado. A Frelimo deu um passo gigante em fazer uma ruptura com elementos que vinham da luta armada. Mesmo o presidente Inhosse, em algum momento, faz parte de quem vem da luta armada porque cresceu na luta armada. Agora fez uma ruptura com isso. Então, foi preciso, em algum momento, olhar para aquilo que é a tendência mundial, não é? E acima de tudo africana, em que há países até que arrancaram o poder, a juventude arrancou o poder, porque viu que aqueles que seguravam o país, ou os partidos políticos, ou principalmente os partidos políticos militares, estavam comprometidos com, digamos, tinham compromissos que não iam para o desenvolvimento daquilo que era o próprio país. Agora,
a Renamo, para fazer face a isso, eu acho que, no meu entender, tem que ser suficientemente madura para aceitar quem, digamos, outsiders. Eu sou amigo, digamos, do Venâncio, mas eu não acredito muito que o Venâncio consiga chegar ao círculo do poder dentro da Renamo, porque, de alguma forma, independentemente das capacidades, etc., que ele tem, e da luta que ele travou para mostrar esta nova forma de estar na política, não é? Não acredito muito que possa vincar diante de uma Renamo que está a juventude, digamos, a juventude que se almeja sucessora, não é? Deste poder militar da Renamo, toda ela apoia o Suf Mamad, não é? Então, para mim, ali há de haver uma cortina de ferro para que os outsiders não entrem. Não estou a dizer que o Suf Mamad possa ser, digamos, sucessor dele mesmo. Pode haver uma surpresa de uma Ivone Soares, etc. Ou de alguém que, por exemplo, faz parte, vem puxado pelo este núcleo duro, mas não me vejo o partido militar Renamo que se a gente for a ver neste processo, o Jenson trouxe aqui um elemento que era o Mariano Nhongo, por exemplo. Se nós formos a ver, tanto como Mariano Nhongo, como formou outro partido, saiu de Singano, etc. Se nós formos a ver, estes foram todos militares, não é? A Renamo é um partido militar, não há de haver, eu não acredito que estes militares possam fazer, digamos, possam ceder, assim é que é, ceder, porque mesmo com essas dificuldades que o Jenson trouxe, ou que o Dr. Pangaia trouxe aqui, que é a questão da negociação do DDR, as dificuldades que os militares têm, mas eles estão ali firmes. Estão ali firmes no partido, não estou a perceber, não estou a ver de ânimo leve eles abrirem uma cortina, fazerem uma ruptura, não é? Com este poder militar que o próprio partido já transporta com ele mesmo, não é? A cederem para uma nova, digamos, abordagem. Não vejo muito nesse caminho. Então, para mim, existe ainda uma força, digamos que para manter o Suf Mamad? Para manter o Suf Mamad. Okay. Existe ainda uma força. Mas essa força pretende manter o Suf Mamad com que objetivo? Porque ele gerou bem um partido ou por outros interesses? É o próprio historial. Porque se não fosse isso, se não fosse a questão exatamente, não fosse a questão de manter o Suf Mamad, com estes problemas todos que a Renamo veio trazendo, veio a reboque, com esses problemas todos que vieram a reboque com a Renamo, mesmo a contestação do Suf Mamad, ele podia em algum momento ser contestado no Conselho Nacional, muito antes do Congresso. E até em algum momento, com este processo todo que se arrastou até os tribunais, haviam de haver vozes dentro do próprio partido. Não é? Digo vozes sonantes que fazem parte desta cortina militar a contestar o Suf Mamad, mas não aconteceu isso. Não é? Mas isso não Nós vimos um Conselho Nacional em que bloqueou elementos de participar para mostrar o poderio que este partido tem e como este partido é muito fechado e conservador, como diz. E é uma máquina. Todo o outsider que entrar para ali vai ser pisado por esta máquina, digamos, que já vem com uma consciência militar. E é aquilo que a gente diz, que se tu não consegues, digamos, reverter
nas bases, rejuvenescer as bases, dificilmente tu vais controlar aquilo que é. Tu disseste que o Venâncio foi levado para o Congresso. o Congresso. Sim. Mas a minha pergunta é uma: qual é o populismo que o próprio Venâncio traz com ele? É um populismo de fora do partido, Sim. não é? Sim. Não é um populismo interno, Claro, sim. não é? Então, qual é o peso, que trabalho o Venâncio vai fazer ali dentro desta máquina, para descosturar esta máquina, para poder fazer face, conseguir furar Sim. Este bloqueio este todo bloqueio. foi criado. Está a perceber? Sim. Então, para mim, não digo que seja impossível. O que estou a dizer é que há coisas em que nós temos que virar a camisa ao contrário, vestir a camisa ao contrário. E não estou a ver dentro da RENAM as pessoas Sim. virarem De forma a camisa. muito rápida, não vão virar, mas não podemos, aqui é uma percepção de que podemos registrar a mesma situação que se viu em Angola com a UNITA e que teve que voltar, quer dizer, ao regresso da Alberto Júnior, teve que alavancar a UNITA na Assembleia da República. Na época toma a fugir o nome, quase a UNITA... Isaías. Não, é Isaías. Sim. Quase a UNITA desaparecia na Assembleia da República. Foi reduzido quase a nada. E só agora que voltou a Alberto Júnior, já está quase a ombrear com o MPLA. Não poderemos esta percepção de que a RENAMO, se de facto manter o SUFOMAD, pode, e esse é o objetivo da Frema diz a voz várias vezes, que nós queremos reduzir a RENAMO aqui na Assembleia da República a zero. Não podemos olhar num cenário que a RENAMO pode cair de uma forma drástica naquilo que é a representação democrática na Assembleia da República. Há dois contextos que nós temos que perceber, principalmente daquilo que são os partidos históricos que vêm da luta de libertação. Se nós formos a ver, a Frelimo, não estou a puxar a sardinha à minha brasa, mas estou fazendo um contexto geral da coisa, não é? A Frelimo é dos poucos partidos que até hoje está de pé, que vem deste processo, não é? Mas temos que perceber também que a Frelimo não manda naquilo que é procedimentos internos de um partido. Sim. Porque tu podes capturar aquilo que é a cabeça, é aquilo que se fala. A Frelimo capturou, como disse o Jenson, o Suf Mamad, como é que disse? Era o... Parece mais. Exatamente. Porque ele não é contestado na RENAMO e é aplaudido na Frelimo. Mas é contestado por quem? Aí está o problema. Por quem é que este Suf Mamad é contestado? Porque se ele fosse contestado pelos pesos pesados do partido e, acima de tudo, pelas bases, como a coisa é feita, o Suf Mamad hoje não teria, digamos, o peso que tem no partido. Agora, a Frelimo até pode capturar, como se diz, a cabeça, não é? Esta cabeça é nossa. Agora, Esse é nosso candidato. É nosso candidato, como se diz. A minha pergunta é uma. Capturando esta cabeça, o partido, com esta massa pensante produzida ao longo desses tempos todos, consegue deixar esta coisa de ânimo leve? Porque se a gente for a ver, hoje o partido RENAMO está rodeado, o presidente está rodeado de massa pensante, de jovens que foram estudar fora. Tem muitos jovens que foram estudar fora. Mas a questão é que exerce exerce essa capacidade analítica ou não? Essa é outra questão. Mas tu tens que perceber uma coisa: a capacidade analítica vai de encontro daquilo que é daquilo que está a acontecer no mundo, não é? Se tu tens uma Ivone Soares, um Picardo, são pessoas. Magomissa, aquele Majibir, que são pessoas que estudaram, são pessoas que são intelectuais, não é?
Não todos, mas digo, podemos duvidar e não sei o quê, mas estudar. Sim, estudaram, sim. Não vamos dizer, podes dizer que estudou mais do que o outro, mas estudaram, são pessoas que estão cultivadas. Sim, sim. Não é? Não estou a ver essas pessoas, incluindo a Ivone Soares, estou a falar pessoas que têm o ADN, não é? Sim. Renamo, não estou a falar do outsider que é o Venâncio. Venâncio não tem o ADN da Renamo. Então, estou a falar de pessoas que têm um ADN. Essas pessoas todas que têm um ADN Renamo não podem fazer uma revolução interna no partido. Não têm capacidade para fazer isso. Movimentar as massas e fazer um volte-face daquilo que as pessoas acham que é o mais óbvio, Mas que é esse manter, formato, que é essa manter corrida o... Não é sinónimo estar mesmo a dizer que o atual líder não está a liderar como deve ser o partido. Nós temos que entrar nessa corrida para salvar o partido. Não estará a deixar essa mensagem. Pode haver, eu também posso entrar para aquilo que é a ciência política, não é? O que a ciência política diz nesses processos. Sim. Não é? Quem está à volta, você faz com que haja 10 candidatos, não é? Para haver uma dispersão de votos, Sim. não é? Porque tu, de alguma forma, se és um estratega em política, sabes o teu eleitorado, o que é que tu tens como eleitorado. E sabes qual é o eleitorado que não está contigo. Sim. Então, este eleitorado que não está comigo, para não digamos, bandear-se para aquele que é o meu maior inimigo, o que é que eu faço? Ponho muitos atores para dispersar esses votos que não são meus. Sim. Está a perceber, não é? Obrigado. Só para dizer coisa, é o seguinte, essa questão aqui de massa pensante na Renamo, que não reage, não é só na Renamo, em todos os partidos é assim. Nós vimos aquelas falcatruas que ocorreram no Comitê Central, não é? Massa pensante existente no Partido Frelimo que não reage. Estávamos agora a discutir esse decreto que foi aprovado no Conselho de Ministros. Não há massa pensante aí que deveria ter pronunciado-se contra aquele decreto. Não há massa pensante o partido no poder para reagir à situação que o país está a passar neste momento. Será que a massa pensante no Partido Frelimo está satisfeita com aquilo que está acontecendo no país? Não reagiu por quê? É a mesmíssima coisa que está acontecendo na Renamo. Lá existe massa pensante, mas está embutida na ideologia de cada partido e, por conseguinte, não pode reagir. É isso que estamos a ver. Em todos os partidos já há esse cenário. Essa questão do MDM, de haver aquele tipo de eleições. Será que não existe massa pensante no MDM? Existe. Mas o grande problema que nós temos aqui é a sacralização dos líderes. Colocar os líderes como se fossem deuses. E, por conseguinte, aquilo que eles dizem, todos devem estar ao lado dele. Porque eu acredito muito bem que o país não teria chegado ao nível em que chegou se houvesse essa capacidade de crítica às lideranças, por forma que não arrastasse o país até o nível em que se encontra neste momento. Então, esse cenário não está só na Renamo, está em todos os partidos. Aliás, está na nossa sociedade, em que nós possessamos o nosso líder, a figura de Deus. E isso faz com que a gente vá nesses níveis. Não é possível que um país desta natureza, com os recursos que nós temos, chegamos até ao ponto de passar receita médica nas revistas. Chegamos ao ponto até de o paciente levar luvas, levar seringa para ir entregar o enfermeiro para poder dar. Com tanta massa pensante que existe nesse país e não ter a capacidade de dizer, olha, para com isso, vamos começar de novo. Então é esse cenário que temos, não é só na Renamo. Obrigado, Jorge, mesmo para fechar. Não, eu só queria mesmo, arrancou minhas palavras, era mesmo para dizer isso. Moçambique deve abandonar esse ciclo de partidos políticos, parece que aprisionam as mentes. É verdade que eu acredito que a Renamo tem um déficit de quadros, mas a Frelimo já não, a Frelimo tem quadros, e grandes quadros. E é uma coisa que a Frelimo faz, que os outros partidos não aprendem, faz a rotação da liderança. A rotação da liderança é mesmo para poder manter o partido firme. É uma das grandes particularidades que a Frelimo tem, contra todos os defeitos.
A Frelimo tem essa engenharia de rotatividade das lideranças. Se formos a prestar atenção, o Djakama foi oponente do presidente Chissano, foi oponente do presidente Guebuza e foi oponente do presidente Inhosse no primeiro mandato. Sim. E depois entrou este senhor, sei lá como chama, Isuf. E pronto, então aí é que está. Então é preciso nós perceber, mas não queríamos entrar muito em detalhes, porque eles sabem que eu não sou político, não pertenço a nenhuma organização política, mas eles é que se entendam. Mas a verdade é que a Renamo está numa grande crise. Quer dizer, a Frelimo também, mas pelo menos não traz os problemas à tona como a Renamo traz. Agora o MDM é aquilo que nós vimos, quer dizer, o mesmo candidato nas vésperas, primeiro tinha um concorrente, o próprio concorrente nas vésperas das eleições desiste. Quer dizer, nós também temos que não ridicularizar o povo moçambicano, né? Mas não é normal a pessoa desistir. Eu parece que a África é grande pecado tu concorreres com o seu líder, como você vai dizer, o professor Pangaia, que vê eles como idolatrar eles como se fossem deuses. E não podemos ser assim, né? Todos devemos crescer e devemos crescer com a ajuda dos outros. Obrigado. A questão fundamental é isso, estou aqui, que tu sublinhaste assim de uma forma marginal, mas é se efetivamente a própria organização está à altura de assimilar esta questão de rotatividade de lideranças, por exemplo, a questão de aceitar a ruptura com o passado. Então, isso tudo parte do princípio daquilo que é o amadurecimento e os desafios daquilo que vem para o futuro. Agora, o grande problema aqui da tal rotatividade é uma rotatividade que gira em torno de amigos. Esse que é o grande problema. E isso está a criar atritos dentro da própria organização. Se tu fores a ver, se alguém tem um irmão que está na Assembleia da República, é deputado, há de ver que tem um irmão que é diretor nacional, há de ver que tem a esposa que é, sei lá, tudo é girar em torno de uma família. E essa situação está a ser arrepiante. Não pode acontecer assim. Se alguém na família foi ministro, há de ver que todo o itinerário deles está no poder. Isso não pode acontecer. Tem que se dar oportunidade aos outros também, porque a questão da desigualdade de distribuição de poder, isso também constitui um foco de conflito. Certo. Só para sublinhar, a gente não pode falar as coisas, porque nós saímos daquilo que é a monarquia e vamos para aquilo que é a democracia, quando há a ruptura do absolutismo com aquilo que é o iluminismo, né? E depois vem esta democracia que nós temos. A democracia, se nós formos a ver, está voltada para o povo, mas as lideranças, e veja o que acontece no mundo todo, não existe essa democracia voltada para o povo. Existe uma liderança nessa democracia que está voltada para um grupo de pessoas. Então isto não é novidade, está escrito, está nos livros, estão nas pessoas que pensaram. Então nós não podemos estar aqui a pensar, quando tu dizes que aquilo que é democracia, não é? O poder voltado para o povo, quer dizer, a gente dirige para o povo, não é? Na prática não é bem assim. Não é bem assim. Mesmo nos livros também não é assim. Obrigado, Camilo da Silva. Obrigado, Dr. Pangai, pela sua presença. Obrigado, Gerson Silva, pela sua presença, e desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltar próximo domingo com mais temas que marcam a atualidade nacional. A todos que nos acompanharam, um feliz domingo. Boa noite. Até a próxima.